Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Este é o canal Prega a Palavra. Eu sou o pastor Newton Soares Scala, sou pastor batista, pastorei a Segunda Igreja Batista de Mauá e é uma alegria muito grande estar aqui e compartilhar a palavra de Deus com você. Nosso assunto hoje é a Páscoa e a cruz. E o texto bíblico está no Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículos 7 a 16, e a palavra de Deus diz assim: Finalmente chegou o dia dos pães sem fermentos, no qual devia ser sacrificado o cordeiro pascal. Jesus enviou Pedro e João, dizendo: Vão preparar a refeição da Páscoa. Onde queres que a preparemos? Perguntaram eles. Ele respondeu: Ao entrarem na cidade, vocês encontrarão um homem carregando um pote de água. Sigam-no até a casa em que ele entrar. E digam ao dono da casa: O mestre pergunta: Onde é o salão de hóspedes no qual poderei comer a Páscoa com os meus discípulos? Ele lhes mostrará uma ampla sala no andar superior, toda mobiliada. Façam ali os preparativos. Eles saíram e encontraram tudo como Jesus lhes tinha dito. Então prepararam a Páscoa. Quando chegou a hora, Jesus e os seus apóstolos reclinaram-se à mesa. E disse-lhes: Desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes de sofrer. Pois eu lhes digo, não comerei dela novamente até que se cumpra no reino de Deus. Que relação a Páscoa tem com a cruz? Há alguma relação? O que a Páscoa da Bíblia tem a ver com a Páscoa comercial atual? Eu creio que depois de ouvir essa mensagem você vai chegar à conclusão de que o que chamamos de Páscoa hoje não tem nenhuma raiz no ensino cristão e bíblico. É algo apenas comercial. Você vai entender isso. O nosso texto bíblico fala do dia de sacrificar o cordeiro pascal. Versículo 7 diz assim: Finalmente chegou o dia dos pães sem fermentos, no qual devia ser sacrificado o cordeiro pascal. Para que você tenha uma ideia da Páscoa, eu quero te dar aqui um fundo histórico do que os judeus chamavam de Páscoa e por que disso. Os israelitas viveram no Egito. E como isso aconteceu? Jacó tinha seus 12 filhos, um deles chamava-se José. Este José, Jacó tinha uma certa preferência por este filho. Os demais tinham inveja do José. José sonhou que seria governador sobre os seus irmãos. E ele, ao contar os sonhos para os seus irmãos, eles passaram a odiá-lo e já não conseguiam mais falar com ele amavelmente. Tanto ficaram indignados com José, que um dia José, indo visitá-los no campo onde eles estavam trabalhando, eles tramaram pegar José e matá-lo. Mas aí um fica com uma compaixão daqui e outro dali. Resultado é que decidiram vendê-lo para um comerciante que passava, e este comerciante o levou e o vendeu como escravo lá no Egito, e lá José ficou. E o pai pensava que José tinha morrido, porque eles mentiram para o pai, levaram a capa dele manchada de sangue, rasgada, e então o pai pensou que o filho tinha morrido. Passado muitos anos, José teve bastante experiências interessantes, que você pode ler isso no livro de Gênesis na Bíblia. Também assistir o filme José do Egito dá uma certa noção histórica. E então, ali José interpretou o sonho do faraó, o sonho das 7 vacas magras, seguidas de 7 vacas gordas, seguidas de 7 vacas magras. Das 7 espigas bonitas, seguidas de 7 espigas ruins. E quando José interpretou o sonho, disse para o faraó: Você vai ter 7 anos de fartura,
seguidos de 7 anos de fome. Aproveite o tempo da fartura, coloca um bom administrador trabalhando para você, para recolher uma parte dos alimentos e guardar isso para a época da fome. E então assim foi feito, e José cuidou de recolher toda a sobra de alimento, guardar em armazéns, e na época que a fome veio, no Egito tinha comida com fartura por causa dessa revelação que Deus deu a José quando ele estava lá no Egito. Sabendo disso, o pai dele, os irmãos dele, que lá no Egito tinha comida, foram comprar e acabaram encontrando José, e depois de vários detalhes que eu não vou contar aqui, eles foram morar lá no Egito sob a proteção e o cuidado de José, aqueles que eles haviam desprezado. E lá viveram na melhor parte da terra do Egito, na terra de Gósen, e ali eles se desenvolveram, criaram famílias e multiplicaram-se muito. Chegou o ponto que os egípcios começaram a olhar para eles e falaram: esse povo está quase maior que a gente já está quase perdendo a nossa terra para eles, precisamos tomar cuidado, precisamos estabelecer um controle de crescimento populacional neles. E então começou a mandar, exigir que matasse todos os meninos deles que nascessem, deixando apenas as meninas. E foi então quando nasceu Moisés cresceu sob os cuidados da filha de Faraó, foi instruído sob o cuidado dela, sendo ele um israelita, e no tempo certo Deus pôs no coração de Moisés de libertar o povo. E Moisés então tira o povo do Egito. Mas antes de tirar, Deus disse para Moisés: você vai lá, mas eu vou endurecer o coração do faraó, porque eu vou fazer muitos milagres, sinais e maravilhas ali no meio do povo do Egito. E então aconteceram as 10 pragas, que vocês já ouviram falar também. A última praga foi a morte dos primogênitos. E Moisés teve esta orientação de Deus de dizer para os israelitas: matar um cordeiro macho sem defeito de 1 ano. Poderia ser também um cabrito. Para cada família. Se a família fosse muito pequena, deveria então deveria dividir com a família vizinha o animal recém-abatido. Depois de pronto, quando a família se fechasse em casa para comer, aquilo que eles não comessem deveria ser queimado no fogo, não poderia ter sobras. E assim foi estabelecido para eles fazerem. Deveriam comer este cabrito ou carneiro com pão sem fermentar e com ervas amargosas. Era algo simbólico. E Deus falou: façam assim, mas também eu quero que vocês, ao matar o animal, peguem do sangue e passem nos batentes da porta e na verga. Quando eles faziam esse movimento, eles estavam ali fazendo uma cruz, ao passar num batente e depois passar no travessão em cima. Claro que dava 2 cruzes, né? Porque era 2 batentes, sobrava para um lado, sobrava para o outro. Mas o pintor ali, naquele movimento estabanado, provavelmente desenhava ali uma cruz. E isso Deus mandou: vocês vão repetir isso em Israel. Assim que vocês entrarem na Terra Prometida, todo ano, no primeiro mês do ano, vocês vão celebrar a Páscoa. No dia 10, vocês vão separar o animal que vai ser sacrificado. No dia 14, vocês vão sacrificar o animal e vão comê-lo nesse dia, da forma como manda. E os 7 dias seguintes, vocês não poderão comer nada fermentado. É uma celebração ao Senhor. Haverá uma celebração solene no dia 14 e no dia 21 do primeiro mês de vocês. E assim eles faziam todo ano para celebrar a Páscoa. Essa era a Páscoa deles. Não tinha chocolate, não tinha ovo de Páscoa, não tinha columba, essas coisas não faziam parte da celebração da Páscoa dos judeus. E, pastor, então por que a gente come chocolate na Páscoa hoje? Eu como fora da Páscoa também. Chocolate é gostoso, mas toma cuidado, muito faz mal. Mas então, a Páscoa dos judeus era isso aí. Quais as ligações da festa da Páscoa com Jesus? Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Ele é a propiciação pelos nossos pecados.
Ah, um detalhe que esqueci de falar da Páscoa. Os judeus podiam até dividir o animal, mas não poderiam quebrar nenhum osso do animal. Está lá na orientação para a Páscoa. Nenhum dos seus ossos será quebrado. Assim também Jesus, ele não deveria ter nenhum dos seus ossos quebrados. Nas profecias que falavam a respeito do sacrifício do Messias, dizia que nenhum dos seus ossos será quebrado. No Evangelho de João, capítulo 19, versículo 31 a 37, nós vemos esse detalhe também se encaixando. Dá uma olhada comigo. Esse era o dia da preparação e o dia seguinte seria um sábado especialmente sagrado. Por não quererem que os corpos permanecessem na cruz durante o sábado, os judeus pediram a Pilatos que ordenasse que eles quebrassem as pernas e os corpos fossem retirados. Vieram então os soldados e quebraram as pernas do primeiro homem, que fora crucificado com Jesus, e em seguida as do outro. Mas quando chegaram a Jesus, percebendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Em vez disso, um dos soldados perfurou o lado de Jesus com uma lança, e logo saiu sangue e água. Aquele que o viu, disso deu testemunho, e o seu testemunho é verdadeiro. Ele sabe que está dizendo a verdade e dela testemunha, para que vocês também creiam. Estas coisas aconteceram para que se cumprisse as Escrituras. Nenhum dos seus ossos será quebrado. E, como diz a Escritura noutro lugar, olharão para aquele que traspassaram. Conclusão. O sacrifício da Páscoa era figura tipológica do sacrifício de Jesus. Através do sacrifício da Páscoa, Deus libertou o povo de Israel da escravidão no Egito. E através do sacrifício vicário de Jesus, Deus nos libertou da escravidão do pecado e da condenação que o pecado trazia sobre nós. Deus orientou os israelitas a não guardar sobras daquele cordeiro que era sacrificado na Páscoa, depois que terminasse a refeição. O que sobrasse já era para pôr no fogo e queimar. Deus também disse para eles que se calculasse e visse que o cordeiro seria muito para eles, eles poderiam dividir o animal com a família vizinha antes de começarem a refeição. Mas guardar sobra em casa, não. Não tinha negócio de pôr na lata de gordura, guardar na geladeira, no freezer, no vácuo, não, nada disso. Não podia guardar sobras. O que será que Deus estava querendo nos ensinar com isso? Nós devemos compartilhar Jesus com todo mundo e não ficar tentando guardar os privilégios do Evangelho só para nós. Não podemos ser egoístas. Jesus satisfaz você? Então, também compartilhe ele com os outros, porque ele é suficiente para ser compartilhado. Você não precisa que Jesus seja exclusivamente seu. Você pode dar a oportunidade a outro para receber de Jesus o que você também está recebendo dele. Compartilhe o Evangelho com outras pessoas. Quero falar também sobre o local onde comeram a ceia, que dava abertura à semana da Páscoa. Os versículos 8 até o 13 do nosso texto, eu não vou reler agora, mas você tem aí na sua Bíblia, você pode me acompanhar se quiser. Você vai perceber que Jesus mandou eles irem fazer os preparativos, falou para Pedro e João fazer, e eles responderam: onde o Senhor quer que nós preparemos a ceia? E Jesus então diz para eles: vocês vão aqui na direção da cidade, quando vocês estiverem entrando lá, vocês vão encontrar um homem carregando um vaso com água, e então vocês sigam ele. Na casa que ele entrar, vocês vão perguntar para o dono da casa, dizendo para ele o seguinte: o mestre quer saber onde é o lugar onde eu posso celebrar a Páscoa com os meus discípulos. E ele então vai mostrar para vocês um lugar amplo, todo mobiliado, e então vocês façam os preparativos ali.
Eles foram, encontraram tudo do jeito que Jesus falou e ali eles prepararam a ceia da Páscoa. Talvez você esteja com algumas perguntas aí. Como Jesus sabia que tinha um homem carregando um vaso de água lá? Era uma coisa comum? Não, não era. Comum era a mulher carregar um vaso com água. Era uma cena muito rara um homem carregar um vaso com água. Essa tarefa era a tarefa das mulheres. Pode ver lá no poço de Jacó, lá em Samaria, era a mulher samaritana. Quando Moisés estava fugindo do faraó do Egito, antes de Deus o chamar para libertar o povo, logo depois que ele matou aquele egípcio e fugiu, ele estava lá perto de um lugar que tinha água e estavam as filhas de Jetro pegando água para dar para os animais. Essa era uma tarefa das mulheres. Muito raro um homem ter a tarefa de retirar água e carregar o vaso de água. Então, o que Jesus disse que aconteceria lá não era assim algo tão comum. No momento do jantar, versículo 14 ao versículo 16, Jesus diz: eu desejei ansiosamente comer essa Páscoa com vocês antes de sofrer. Jesus sabia do sofrimento que estava aguardando ele logo a seguir. Na sequência do texto, você continuar lendo Lucas, capítulo 22, versículo 17 em diante, você vai perceber que logo em seguida vem a traição, vem a prisão de Jesus e começa todo o processo que se segue. Aí talvez você pergunte, mas por que Jesus tinha que morrer? Por que ele tinha que sofrer? Para que isso? Será que não havia um outro jeito de resolver o problema? Quero te lembrar de algumas coisas. Deus é santo e justo. E Deus é amor também. Por sua natureza justa e santa, Deus não tolera o pecado onde quer que ele seja encontrado. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. O salário do pecado é a morte. E morte significa separação eterna de Deus. Deus amou o mundo e ele queria povoar os céus com muitos filhos. Soluções humanas jamais poderiam reparar o dano que o pecado causou no homem. Adão e Eva, logo após pecarem, diz que eles fizeram para si aventais com folhas de figueira. A Bíblia diz que depois de Deus confrontar Adão, a Eva, dar a sentença a eles, Deus fez para eles aventais com peles de animais. Deus estava dizendo: Adão, não é você que vai conseguir resolver o problema que você causou com o seu pecado. Eu vou dar uma solução para o seu pecado. Não é você que vai fazer uma roupa que vai cobrir a vergonha que esse pecado te faz. Sou eu que vou te dar uma roupa para essa situação. E a roupa que eu vou te dar, uma vítima inocente morrerá para que você se vista. Você vai se vestir com a pele de um animal. Então vestiu Adão com a pele do animal. Ali Deus já estava prefiguradamente mostrando que um cordeiro seria sacrificado para tirar o pecado do mundo. Quando João Batista diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele estava apontando para Jesus e vendo ali o Cordeiro de Deus, solução para o pecado do mundo. Vamos entender. Quem pecou? O homem. Quem precisaria pagar a dívida? O homem. O homem não tinha como pagar a dívida. Deus amava o homem e queria salvar o homem. Então Deus se fez homem. Obedeceu a tudo que o Pai queria. Jesus disse: o Pai não me tem deixado só porque eu sempre faço o que lhe agrada. Quando Jesus foi julgado, Pôncio Pilatos disse: eu não vejo nele crime algum digno de morte. Ele não merecia a morte, mas foi entregue para morrer pelos nossos pecados. Ele morreu em nosso lugar. Ele sofreu em seu lugar. O castigo que te traz a paz estava sobre ele, e é pelas pisaduras dele
que você pode ser sarado, que você pode ser salvo. Todos os nossos pecados foram lançados na conta de Jesus e toda a justiça de Jesus é lançada em nossa conta. É uma troca onde nós ganhamos tudo e Deus quer a nossa vida. E acho que você precisa dar a sua vida a Jesus se ainda não o fez, porque Jesus já deu a vida dele por você. Abra o seu coração, se renda agora, aceite Jesus. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. A Bíblia diz que sem derramamento de sangue não há perdão, não há remissão para os pecados. Para nos reconciliar com Deus, para que possamos chamar a Deus de papai, nós precisamos nascer na família de Deus pela fé em Jesus. Só quando Jesus é o meu Salvador é que eu posso falar com Ele, chamando-o de papai, considerando-o como papai. Eu não preciso ter mais medo de Deus. No amor não há medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. O medo envolve castigo, logo quem tem medo de Deus ainda não está aperfeiçoado no amor. Você tem sim um grande respeito pelo seu papai, mas você tem um grande amor. Você tem liberdade de chegar na presença do papai e amá-lo e ser amado por ele. Deus é pai. A Bíblia diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado quando nós andamos na luz como Deus está na luz. A Bíblia diz que justificados pela fé nós temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz, agora pois nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. É isso. Vai entregar sua vida a Jesus agora? Ele já entregou a vida dele por você. Ele morreu e ressuscitou para ser Senhor de vivos e de mortos. Entregue seu coração a Jesus agora. Ore comigo, curve sua cabeça, feche seus olhos. Diga assim, Senhor Jesus, muito obrigado porque o Senhor morreu pelos meus pecados. Obrigado porque o Senhor ressuscitou e pode estar aqui agora e entrar no meu coração. E é isso que eu peço, que o Senhor entre na minha vida. Eu estou te dando a minha vida. Assim como o Senhor deu a sua vida por mim, eu estou dando a minha vida ao Senhor para viver aqui neste mundo para o Senhor. Me ajuda a fazer isso, Jesus. Até para isso eu preciso de Ti. E é em Teu nome que eu oro. Amém. Deus te abençoe. Que o Senhor faça a palavra ficar profundamente plantada em seu coração. Na autoridade do nome de Jesus, eu proíbo o adversário de retirar essa boa semente do seu coração, que ela fique plantada, que dê fruto e que eu possa te encontrar no céu um dia. Deus te abençoe em nome de Jesus.